Você pode estar estudando certo, com boas anotações, revisão constante, e ainda assim estar jogando seu tempo no lixo. Parece exagero. Então me responde isso. Porque o seu cérebro esquece justamente aquilo que você mais precisa lembrar. É como se ele tivesse um defeito de fábrica. Mas e se eu te dissesse que existe um segredo pouco conhecido, comprovado pela neurociência, que pode transformar completamente a forma como você aprende? Um segredo que ativa sua memória como se fosse um superpoder, e que a maioria das pessoas nunca usou, porque simplesmente não sabem que ele existe. Mas antes de revelar esse segredo, deixa eu te fazer imaginar uma cena. Você passou dias estudando, fez anotações, revisou, assistiu aulas. Chega no dia da prova, você abre a primeira questão e... branco total. Você já viu aquela matéria, já revisou, mas seu cérebro parece travado. Você já passou por isso? A maioria das pessoas já. E é aí que começa o mistério. Como é possível estudar tanto e lembrar tão pouco? A resposta para isso começa com um estudo feito por cientistas da Universidade de Lübeck, na Alemanha. Eles pegaram 2 grupos de voluntários. Ambos estudaram o mesmo conteúdo, mas havia uma diferença simples entre os dois. Um grupo foi dormir logo após estudar. O outro ficou acordado por mais algumas horas. Na manhã seguinte, eles fizeram um teste de memória, e o resultado chocou todo mundo. O grupo que dormiu logo depois de estudar teve um desempenho 40% superior. 40%! Isso já seria impressionante, mas aí vem o que ninguém esperava. Os cientistas fizeram varreduras no cérebro desses voluntários durante o sono e descobriram que o cérebro deles estava repetindo os padrões de atividade das horas anteriores ao sono. Ou seja, enquanto dormiam, eles estavam revendo mentalmente o que aprenderam, sem esforço consciente, sem repetição forçada. O cérebro estava consolidando o aprendizado sozinho, e esse foi só o começo. Nos anos seguintes, outros estudos confirmaram: o sono não é apenas importante, ele é essencial para a memória. Mas o mais impressionante veio depois. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que se você fizer uma única coisa antes de dormir, pode potencializar ainda mais esse efeito. Eles chamaram isso de revisão de último minuto. E calma, não tem nada a ver com aquela revisão desesperada antes da prova. Funciona assim. Você pega os pontos principais do que estudou no dia, só os principais, e dá uma última olhada, de forma leve, antes de dormir. Pode ser um resumo, uma pergunta-chave ou até uma imagem mental que represente o conteúdo. Só isso. E aí, você dorme. Simples, mas o impacto é absurdo, porque durante o sono, o cérebro interpreta essa última informação como prioritária e decide consolidar aquilo com mais intensidade. É como se você estivesse dizendo para o seu cérebro: "Ei, isso aqui é importante." E ele responde: "Ok, vou guardar com carinho." Agora respira fundo, porque vem a parte mais louca. O cérebro não só fortalece o que foi aprendido, como também reorganiza as informações. Durante o sono, o cérebro faz conexões entre o que você aprendeu hoje e tudo o que já sabe. É como se ele estivesse montando um quebra-cabeça gigante, ligando peças antigas e novas. E o resultado disso? Insight. Compreensão profunda. Aquela sensação de "agora eu entendi", que aparece do nada. Só que ela não aparece do nada. Ela aparece porque seu cérebro trabalhou enquanto você dormia. E sabe qual é a parte triste? Quase ninguém usa isso. As pessoas estudam até tarde, vão dormir mexendo no celular, cheias de estímulos, e perdem a chance de consolidar tudo o que aprenderam. Agora imagina isso. 2 pessoas estudam o mesmo conteúdo, mesma qualidade, mesma duração, mas uma delas dorme bem e usa a técnica da revisão de último minuto. A outra estuda até a exaustão, vai dormir tarde e sem foco. Depois de uma semana, quem você acha que lembra mais? Não precisa nem responder. E é aqui que está o segredo. Você não precisa estudar mais, você precisa estudar melhor. E isso inclui entender como seu cérebro realmente funciona. Mas eu sei o que você pode estar pensando. Tá, então o segredo é dormir bem? Não só isso. Esse é o primeiro pilar. Mas tem algo ainda mais poderoso. Se você combinar sono mais intenção clara, antes de estudar mais revisão leve antes de dormir, você cria um ciclo perfeito de aprendizado. Vamos voltar para a ciência mais uma vez. Um experimento feito na Universidade de Stanford mostrou que quando o estudante define uma intenção específica antes de estudar, o cérebro ativa uma área chamada sistema de saliência. Esse sistema funciona como um holofote mental. Ele diz: presta atenção nisso. E tudo o que passa por esse filtro é processado com mais profundidade. Agora junta tudo. Você define uma pergunta clara antes de estudar. Por exemplo, o que eu quero entender sobre a fotossíntese? Depois estuda com foco nessa pergunta. No fim do dia, revisa rapidamente os pontos principais. E vai dormir. Seu cérebro, então, faz o trabalho invisível de consolidar, reorganizar e guardar essas informações. Você acorda com mais clareza, mais compreensão e uma memória mais forte. E sabe o melhor? Esse processo é natural. Você não precisa de remédio, técnica maluca ou mágica. É só entender e respeitar o ritmo do seu cérebro. Mas deixa eu te contar um segredo dentro do segredo. Tem uma prática que pode multiplicar ainda mais esse efeito. E quase ninguém faz. Sabe o que é? Falar em voz alta. Explicar com suas próprias palavras o que acabou de aprender.
mesmo que seja só para você mesmo. Pode parecer bobo, mas isso muda tudo, porque ao explicar, você ativa várias áreas cerebrais ao mesmo tempo: linguagem, memória, raciocínio, organização. É como se você testasse a si mesmo em tempo real. E o mais louco, se você fizer isso antes de dormir e depois aplicar a revisão leve, o cérebro trata aquela explicação como um aprendizado de alto valor. Ele entende: isso aqui é importante mesmo, vamos guardar com força. E guarda. Então aqui vai o protocolo completo, se você quiser transformar seu aprendizado de verdade. Antes de estudar, defina uma pergunta clara. Isso ativa seu foco. Durante o estudo, busque responder essa pergunta, de forma ativa. No fim do dia, explique em voz alta o que aprendeu. Pode ser para você mesmo. Faça uma revisão leve dos principais pontos, em até 5 minutos. E então, durma bem. Idealmente de 7 a 8 horas. Parece simples? Mas ninguém faz. E é por isso que esse segredo é tão poderoso, porque ele não está em livros didáticos, nem em técnicas milagrosas. Ele está no funcionamento real do seu cérebro. E agora que você sabe disso, tem uma escolha. Você pode continuar estudando como sempre, ou pode começar a aplicar isso hoje mesmo, e sentir a diferença em poucos dias. Mas calma, porque isso é só o começo. Se você achou esse segredo poderoso, espera até descobrir os 5 mitos mais perigosos